Você já esteve em um relacionamento onde o amor ainda existia, mas tudo parecia fora do lugar? Onde a comunicação falhava, o desejo esfriava e a conexão se perdia mesmo com carinho ainda presente? A sugestão que sempre aparece nesses casos é: por que vocês não tentam terapia de casal? Mas o que isso realmente significa? Será que funciona ou é apenas a última tentativa antes do adeus silencioso? Antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixa um comentário. Você acredita que terapia de casal pode mesmo transformar uma relação? Terapia de casal não é mágica, não é um botão de reinício, não é um passe de mágica que vai devolver aquele brilho do começo, mas é sim um espaço poderoso onde o casal pode finalmente se escutar, se enxergar e se entender de uma forma nova, ou, em alguns casos, pela primeira vez. É importante tirar a fantasia de que o terapeuta vai dar razão para um e culpar o outro. Terapia não é tribunal. A função do terapeuta não é escolher lados, mas ajudar a compreender o padrão de funcionamento da relação. E isso significa que, muitas vezes, os dois terão que olhar para partes de si que preferiam manter escondidas. Aliás, essa talvez seja a parte mais desafiadora: encarar o espelho. Ouvir verdades incômodas, perceber que a crise não é culpa de um só, que a desconexão tem muitas camadas e que, por mais tentador que seja apontar o dedo, o real trabalho começa quando a pergunta vira: qual é a minha responsabilidade nesse caos? É aqui que começa o verdadeiro poder da terapia. Porque enquanto o casal estiver jogando a culpa um no outro, não há transformação possível. Mas quando ambos decidem colocar o ego de lado e olhar para dentro, algo muda. A conversa muda, o olhar muda, a escuta nasce. Nas primeiras sessões, é comum que tudo pareça travado. Existe tensão, desconfiança, mágoas acumuladas. Às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Mas com o tempo, se houver entrega, a rigidez começa a ceder. O que antes era ataque vira confissão. O que antes era defesa vira vulnerabilidade. Um casal que decide fazer terapia está, em essência, dizendo: nós ainda acreditamos que vale a pena tentar. E isso já é um ponto de partida poderoso, porque muitas relações seguem no automático, empurradas por conveniência ou medo da solidão, mas sem nenhum esforço real de reconexão. A sessão de terapia é um ambiente diferente de qualquer outro. Não é uma conversa comum, nem uma DR estendida. É um espaço estruturado para que o que precisa ser dito encontre espaço, para que as feridas possam ser nomeadas, para que o tempo emocional de cada um seja respeitado. O terapeuta escuta além das palavras, lê os silêncios, observa os gestos, identifica os padrões. Muitas vezes o casal repete ali, na sessão, as mesmas dinâmicas que vive em casa. Interrompem um ao outro, disputam quem tem mais razão, se ferem sem perceber. A diferença é que ali há alguém para parar o ciclo, para dizer: vocês estão vendo o que estão fazendo? Esse tipo de intervenção é libertadora, porque traz consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Um casal consciente da própria dinâmica tem poder de escolha, pode decidir fazer diferente, pode, pela primeira vez, sair do modo automático. Mas é claro que não é fácil. A terapia exige paciência, comprometimento e uma coragem imensa de revisitar dores antigas. Porque a maioria das crises de casal não nasce do presente, nasce do passado. De padrões emocionais herdados, de inseguranças não curadas, de expectativas não ditas. É comum, por exemplo, que uma pessoa carente por atenção esteja, na verdade, tentando compensar a ausência emocional que viveu na infância. Ou que alguém extremamente controlador tenha crescido num ambiente caótico, onde o controle era sinônimo de segurança. E tudo isso aparece na relação. Tudo isso contamina o vínculo. Na terapia, essas camadas são investigadas, e não é raro que o casal descubra que está brigando por um motivo, mas o verdadeiro conflito está em outro lugar. Às vezes, a discussão sobre tarefas domésticas esconde um sentimento profundo de desigualdade. Ou o esfriamento sexual encobre uma sensação de abandono emocional. E é por isso que a terapia é tão valiosa, porque ajuda a cavar fundo,
a sair da superfície, a entender o que realmente está em jogo. E só assim o casal pode se reinventar. Outro ponto fundamental: a escuta. Escutar de verdade é raro. No dia a dia, o que chamamos de escuta é muitas vezes só esperar por a própria vez de falar. Mas na terapia, um aprende a escutar o outro com presença, com empatia, com abertura. Esse tipo de escuta transforma, porque valida, porque acolhe, porque permite que o outro diga: eu me sinto sozinho, sem ser atacado. Que diga: eu sinto saudade de quando éramos mais próximos, sem ser ridicularizado. Que diga: eu tenho medo de te perder, sem ser julgado como fraco. E quando essas falas são recebidas com respeito, a mágica acontece. O casal se reencontra. Mesmo depois de tantas feridas, o afeto pode ser resgatado. Mesmo depois de tanto tempo, o desejo pode renascer. Mas atenção, isso só acontece quando há honestidade. A terapia não funciona se for usada como palco para manipulação. Não funciona se um estiver lá apenas para provar que está certo. Não funciona se houver segredos que comprometam a confiança. Um bom terapeuta percebe esses movimentos e convida o casal à verdade, à vulnerabilidade, ao risco da exposição emocional. Porque sem isso não há reconstrução possível. E sim, existem recaídas. Nem tudo melhora imediatamente. Às vezes as primeiras sessões pioram as coisas, porque colocam o dedo na ferida, porque tiram tudo do lugar, porque obrigam o casal a ver o que sempre foi evitado. Mas esse desconforto faz parte, é necessário. É sinal de que algo está se mexendo. Ao longo do processo, o casal começa a desenvolver novas formas de lidar com os conflitos. Aprende a respirar antes de reagir, a numerar os sentimentos com mais precisão, a pedir espaço sem agredir, a dizer "estou magoado", em vez de explodir em acusações. Essas pequenas mudanças geram grandes efeitos, porque o clima da relação muda, a energia entre os dois se transforma e o que antes era campo de guerra vira terreno fértil para a reconciliação. Mas é claro que isso exige tempo. Não se muda anos de mágoas em poucas sessões. O processo é gradual e exige que os dois estejam comprometidos, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando parece que nada está funcionando. Uma das perguntas mais importantes que um casal pode se fazer ao iniciar terapia é: estamos dispostos a reaprender a nos amar? Porque é isso que está em jogo. Não o amor idealizado dos filmes, mas o amor real, que exige escuta, presença, esforço e muito, muito diálogo. No segundo bloco, vamos continuar explorando o que realmente acontece dentro das sessões, os exercícios mais usados, os maiores desafios, as histórias de superação e também os momentos em que a terapia mostra que o fim é sim o melhor caminho. Se você chegou até aqui, é porque está buscando clareza. E clareza é sempre o primeiro passo. Se você acompanhou o primeiro bloco, já entendeu que terapia de casal não é mágica, mas também não é perda de tempo. É um processo, com começo, meio e, às vezes, fim. Mas o que exatamente acontece dentro dessas sessões? E como isso pode, de fato, transformar uma relação? Vamos abrir essa porta agora. O início do processo é sempre investigativo. O terapeuta ouve a história do casal, os pontos de tensão, as narrativas individuais. E só essa escuta inicial já costuma revelar muito. Porque, geralmente, cada um conta uma versão muito diferente da mesma história. E isso não significa que alguém está mentindo. Significa que as dores são percebidas de formas distintas. E validar essas diferenças é o primeiro passo para reconstruir. Uma vez que as principais feridas emocionais vêm à tona, o trabalho começa. É como se o casal tivesse que desmontar uma casa cheia de rachaduras para, aos poucos, construir uma nova fundação. Mas, dessa vez, com mais consciência, mais presença, mais responsabilidade. É muito comum o terapeuta propor exercícios entre as sessões. Pode ser escrever uma carta sobre um momento marcante da relação, pode ser praticar escuta ativa por 10 minutos diários, pode ser responder perguntas desconfortáveis, como: o que você sente falta em mim?
Em que momento você se sentiu traído emocionalmente? Qual foi a última vez que você se sentiu amado? Essas perguntas, quando feitas com presença, abrem portas poderosas. Outro exercício frequente é o de reformular falas. Em vez de dizer, você nunca me ouve, o convite é dizer, quando eu falo e você olha para o celular, eu me sinto invisível. A linguagem muda, e o efeito também. Tira o peso da acusação e convida ao diálogo. Ao longo do processo, os casais passam a identificar padrões. Por exemplo, um sempre foge do conflito, o outro sempre ataca. Um evita a conversa, o outro implode em silêncio. A terapia ajuda a colocar nome nesses movimentos e, com isso, permite que o casal escolha reagir diferente. Também é comum surgir a questão da sexualidade. Para muitos casais, esse é um tema doloroso. Há frustração, falta de desejo, rotinas mecânicas, vergonha de expressar fantasias. A terapia cria um espaço seguro para essas conversas. E o que era tabu vira ponte. O desejo, quando acolhido, pode renascer, mesmo depois de anos. O terapeuta também trabalha com os vínculos familiares de origem. Como eram as relações afetivas na infância de cada um? Como isso moldou a forma de se relacionar hoje? Alguém que viu os pais gritarem o tempo todo pode associar amor a caos. Outro que nunca ouviu o "eu te amo" pode achar que carinho é desnecessário. Esses padrões são levados para a vida adulta e, muitas vezes, para a cama. Ao reconhecer essas influências, o casal pode começar a separar o que é meu e o que é nosso. E isso é libertador, porque tira o peso da culpa e coloca luz na responsabilidade. Ninguém é culpado por ter aprendido errado, mas é responsável por querer aprender de novo. Conforme a confiança no terapeuta cresce, os dois se sentem mais seguros para se mostrar, para admitir medos, culpas, desejos, arrependimentos. E esse espaço de vulnerabilidade é onde a intimidade verdadeira nasce. Intimidade não é só estar junto, é poder ser quem se é, sem medo de rejeição. E a cada encontro, novas camadas se revelam. O casal aprende a ter conversas que antes pareciam impossíveis. Falam sobre o que não foi dito, sobre aquele aborto nunca processado, sobre o ciúme do filho, sobre o medo de envelhecer e não ser mais desejado. Essas conversas não resolvem tudo, mas tiram o peso do silêncio. Também há sessões difíceis, sessões em que o clima pesa, em que um se recusa a escutar, em que as lágrimas tomam conta. Mas essas sessões também são parte do processo, porque mostram o que ainda está ferido. E o terapeuta está ali para sustentar o desconforto, para lembrar que, às vezes, é preciso quebrar para poder colar com mais força. E aos poucos surgem os sinais de que algo está mudando. Os ataques diminuem, os silêncios se tornam pausas, não muros. O sexo volta, às vezes tímido, às vezes potente. Os pequenos gestos aparecem de novo. Uma mensagem carinhosa, um elogio espontâneo, um toque leve na cozinha. Esses gestos parecem simples, mas são poderosos. Eles dizem, eu ainda te vejo. E ser visto, verdadeiramente visto, é uma das formas mais potentes de amor. Mas, atenção! Nem toda terapia de casal termina com um final feliz no estilo conto de fadas. Às vezes, o final é a separação, mas uma separação consciente, com menos culpa, menos mágoa, mais clareza. Separar com respeito é um tipo de vitória, porque mostra que houve cuidado até o fim. E quando o casal decide continuar, a relação renasce com outra base, não mais apoiada em ilusões ou papéis automáticos, mas em escolha, em presença, em afeto genuíno. Isso muda tudo. Muitos casais escolhem seguir na terapia mesmo depois que a crise passa, porque percebem que aquele espaço é valioso. Um espaço para manter o vínculo nutrido, para evitar novas repetições, para continuar crescendo. Outros encerram o processo, mas levam com eles as ferramentas. Sabem conversar melhor, entendem seus próprios limites, sabem pedir, recuar, perdoar. Sabem dizer, eu te amo, com mais inteireza. E essa é talvez a maior prova de que a terapia de casal funciona, quando ela deixa marcas que permanecem mesmo depois que as sessões terminam.
Se você está em uma relação difícil, mas ainda sente que existe ali algo que vale ser cuidado, talvez a terapia seja o próximo passo. Não precisa esperar o colapso. Pode começar agora, com curiosidade, com presença, com vontade real de entender e transformar. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos episódios e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Já fez terapia de casal? Está pensando em fazer? Queremos ouvir sua história. Porque aqui, a gente acredita que todo amor merece espaço para respirar. E às vezes, esse espaço começa com uma simples pergunta. Vamos tentar mais uma vez, mas de outro jeito? Nos vemos no próximo vídeo.